Hi, amigos. Ontem ocorreu o primeiro debate eleitoral entre os presidenciáveis e eu gostaria de repercutir esse debate presidencial relativamente a dois aspectos que eu considerei importantes. O primeiro deles é relativamente à discussão entre esse candidato aí do Novo com aquela candidata do União Brasil referentemente ao fundo eleitoral. Eu, como participei, fui candidato a vereador aqui por Santa Maria no pleito de 2016, eu adquiri uma certa experiência que me permite comentar acerca do pleito eleitoral. Como vocês todos sabem, eu disputei o pleito eleitoral de 2016, candidato a vereador pelo PT, na época o maior partido do Brasil. E relativamente ao fundo eleitoral, eu entendo que o fundo eleitoral, ele, ele é benéfico no contexto eleitoral brasileiro, porque ele tem por objetivo distribuir um fundo eleitoral, possibilitando que, em tese, que candidatos que não têm o mesmo poder de barganha, de troca que têm esses políticos conhecidos, esses políticos tradicionais, possam disputar o pleito eleitoral, contudo, esse fundo eleitoral, nesse contexto em que ele ocorre, em que esse fundo eleitoral ele é destinado aos candidatos, essa mamata ele é destinado aos candidatos integrantes dessa mamata política cujos representantes dessa mamata política são esses candidatos tradicionais, todos eles disputando o pleito eleitoral. Então, em tese, se houvesse um fundo eleitoral, um fundo partidário que com regras bem definidas, possibilitando a distribuição isonômica do fundo eleitoral, o fundo eleitoral seria algo benéfico relativamente à democracia, relativamente à possibilidade, a ampliar a possibilidade dos candidatos como eu, não políticos, e que não dispõem de recursos financeiros próprios para bancar uma campanha eleitoral. Há que se ressaltar que, também relativamente a esse tema, o porquê de eu não disputar o pleito eleitoral agora de 2022. Basicamente porque, pela experiência que eu tive, eu vou manifestar para vocês claramente, olha, eu recebi, evidentemente que eu não paguei um centavo do meu bolso, não tirei dinheiro, um centavo do meu bolso para, para financiar, para pagar, para custear a propaganda eleitoral. Entretanto, de nada adianta você dispor do aparato partidário que elabore para você os santinhos, aqueles adesivos para carro, se você não tiver um complemento desse fundo, desse dinheiro destinado a você no direcionamento de poder contratar alguém para distribuir esse material, porque senão é dinheiro fora, dinheiro público que é jogado fora na lata do lixo. E eu, quando me deparei com todo aquele aparato, com todo aquele material, com todo aquele dinheiro público gasto pago, financiado pelo público, por você, eleitor, eu me coloquei no seguinte dilema: ou aquilo ia para o lixo, ou eu distribuía pessoalmente. Naquela época, considerando os problemas de consciência que me traria jogar aquele material todo no lixo, eu resolvi distribuir. Peguei a minha bicicleta e larguei tudo e fui distribuir. Então, coisa que eu não faço mais
não faço mais, eu não entro numa campanha política se não dispor de recurso do fundo partidário, se não tiver o compromisso de um partido político que vá apoiar a candidatura, não somente relativamente à feitura do material impresso para a campanha eleitoral, mas também relativamente a poder pagar os cabos eleitorais. Então eu não entro em disputa que não for. Então o problema do fundo partidário, do fundo eleitoral, é essa mamata política que concentra nas mãos dos políticos tradicionais, da velha política, desses que estão disputando a presidência da República, o recurso que muitas vezes poderia ser distribuído isonomicamente entre todos os candidatos. Esse é o primeiro aspecto desse debate que eu gostaria de comentar com vocês. O segundo foi relativamente também a esse comentário desse candidato, desse professor do Novo, relativamente à política econômica. Todos nós sabemos que o Estado brasileiro ele é ineficiente, ele é perdulário, ele é gastador, ele é esbanjador. E grande parte dos problemas que estão decorre também desse Estado brasileiro esbanjador, perdulário, em que também no Estado brasileiro, assim como no meio acadêmico brasileiro, ocorre essa mamata do serviço público brasileiro, que se inclui também o corpo de professores universitários brasileiros. Entretanto, você negar que o Estado poderá desempenhar um papel fundamental relativamente à política econômica do país, você entregar a política, direcionar a política do país somente para o neoliberalismo, para o liberalismo, se preferir. Na minha época, o liberalismo de hoje era considerado neoliberalismo. Então, eu defendo, relativamente ao sistema econômico, um sistema híbrido entre o liberalismo econômico, o liberalismo de mercado, no direcionamento de gerar o bolo, de criar recursos, e também a participação do Estado relativamente à distribuição desses recursos, desse bolo, porquanto o neoliberalismo ou o liberalismo puro sangue, como defende esse candidato do Novo, ele também gera desigualdades que são, em grande parte, responsáveis pelo que é o Brasil hoje. Hoje o Brasil é um país rico, em que a grande parte, mais da metade da sua população, 70% da sua população, é miserável, é pobre, então tem também no Brasil um problema de distribuição de renda que somente com a participação do Estado no direcionamento de modular as regras desse livre mercado, da distribuição desses recursos gerados pelo liberalismo, pelo neoliberalismo, pode solucionar ou atenuar esse problema. No mais, um grande abraço e espero que a velha política não se direcione contra mim, assim como o erudito corpo de professores brasileiros se volta contra mim no direcionamento no direcionamento contrário às afirmações que eu fiz, que o sistema universitário é uma grande mamata. Aliás, o sistema universitário brasileiro, não somente o sistema universitário brasileiro, quase todo o sistema público brasileiro é uma grande mamata. E nisso o candidato do Novo aí tem razão, o professor candidato do Novo tem razão, e nós devemos começar a acabar com essa grande viciada mamata pela mamata política e a mamata acadêmica brasileira. No mais, um grande abraço.